Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, que tendes direitos, adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante esse dia. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem para todos, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos esse vídeo, essa live, falando um pouquinho aí sobre as mensagens de Jesus ao profeta Pedro II. São mensagens realmente, proféticas do livrão A Palavra Viva de Deus, Depois esse livro aqui, do lado do meu lado, depois da Bíblia Sagrada, esse livro foi escrito por apenas por um homem, simples, humilde, que tinha somente o terceiro o ano primário, praticamente analfabeto, mas pela inspiração do Espírito Santo ele foi escolhido que viesse a escrever esse livro. Ele contava de madrugada, ia na capela e lá Jesus passava as mensagens para ele e ele escrevia esse livro com mais de 4.000 mensagens, contendo essas mensagens no primeiro volume, que é esse livro, e o último livro, que é no segundo volume, que é esse, o mais fino. Então, nós sabemos que ele foi escolhido para que viesse trazer as mensagens, anunciar aí a segunda vinda de Jesus, preparar o povo escolhido para Deus. No ano de 1992, o Senhor Bento recebe a assinatura divina. Estando em oração debaixo de um pequeno pé de árvore, começa a conversar com Deus. Senhor, por que poucos acreditam que é o Senhor que fala comigo nessas mensagens? Nesse instante, uma folhinha do pé de árvore começou a girar na sua frente, indicando as letras já prontas. Então as cortou e formou a palavra Deus, que é a assinatura de Deus, e está em todos os livros, a Palavra Viva de Deus, que é esse nome escrito aí, Deus, é esse nome aqui, escrito Deus, esse nome escrito Deus, e embaixo a Palavra Viva de Deus. Foi formado através de uma folhinha, que foi rodando e formando cada palavra, até formou a palavra Deus, que é a assinatura que Deus pedisse que ele colocasse na capa do livro. E assim, por obediência, ele a colocou, dizendo: esta é a assinatura de Deus que está em todos os livros da Palavra Viva de Deus. Em 1994, começou a receber mensagens diárias até junho de 2001. Foram 7 anos. Em junho de 2004, o Senhor Bento volta a receber mensagens diárias, confirmando que o Senhor Bento seria o maior historiador de todos os tempos. Deus usou o braço do Senhor Bento para escrever 3.334 mensagens, contidas em 22 volumes, com o título A Palavra Viva de Deus. Na mensagem de Jesus, no dia 11 de 6 de 1999, assim disse Jesus: por isso escreves com toda a perfeição, como agora e para sempre, até a minha vinda derradeira. Só irás parar um pouco antes do último sinal que irá aparecer. Aí sim, o fim chegará. Então tá aí, Dia do Senhor, o dia do Senhor. Ele diz assim: vou mandar um mensageiro para preparar o meu caminho. Imediatamente irá
ao seu templo, Senhor, que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem estará seguro no dia da sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? São Malaquias 3, 1, 2. Assim falavam os que temem ao Senhor. Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro, que conservava a memória daqueles que temem ao Senhor e respeitam o seu nome. São Malaquias 3,16. O livro, né, na profecia de São Malaquias, significa o livro, a palavra viva de Deus. Então são inúmeras mensagens, né? São muitas mensagens escritas por esse livro, né? E para você que queira ter o conhecimento, né, queira conhecer sobre essas mensagens, né, querer adentrar a mais sobre o conhecimento, você pode entrar no site ceifadores.com.br ou então no site apalavravivadedeus.com.br para, né, ter acesso a essas mensagens, tá bom? Eu quero trazer uma mensagem aqui do dia... Deixa eu ver. Uma mensagem, né, para nós refletir do dia 2/12 de 2020, aliás, a mensagem do 12 de 1999, perdão, com o título O Abandono. O quanto que Jesus fala sobre o respeito para com ele sacramentado, né? O que ele quer? Ele quer que as pessoas tenham respeito, né, para com ele sacramentado, receber o seu corpo de joelho, como antigamente, né, como antes do Concílio Vaticano II, tinha mais respeito, as pessoas, né, se ajoelhavam, tinha aquele cuidado, tinha aquele amor, tinha a patena que colocava debaixo, né, ali na hora que estava entregando a hóstia para não cair as partículas no chão. Tinha aquele respeito antes do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma mudança geral, modernismo praticamente entrou dentro da igreja e agora modernizou tudo, né? Mudou tudo e praticamente o que Jesus deixou que nós conservasse, a igreja primitiva, vamos dizer assim, está sendo abolida nesses tempos de hoje, né? Até porque nós estamos vendo aí eles querendo aplicar a missa nova, né? Já o Francisco já falando aí que quem segue a missa tradicional, quem segue o ritmo tradicional, né, a primitiva, pode causar um grande problema futuramente, né? Nós até vamos discutir sobre isso no programa Alerta para o Fim dos Tempos. Então é grave a situação que a igreja está passando hoje, né? A falta de respeito, o modernismo, o protestantismo, o ecumenismo, tudo isso a gente está vendo que está abolindo o que Deus deixou, né? Colocando as suas leis e tirando a que Deus deixou. Nós estamos diante de um ecumenismo, né? Juntando todas as religiões em uma só. Nós sabemos que o anticristo, para ele reinar, tem que ter uma só religião, uma só moeda, e uma só política e uma só igreja. A igreja do anticristo está se reinando, está se formando dentro da igreja católica. E são poucos que estão tendo esse discernimento, né? Até porque nós estamos vendo aí, né, o ecumenismo se lastrando cada vez mais e a própria igreja levando, né, as pessoas a conhecerem doutrinas diferentes, né, o protestantismo, a teologia da libertação, né, esse negócio da pátia mama. Então é muita coisa, né? E a gente vendo que os santos, né, Nossa Senhora, o crucifixo está sendo abolido, porque a partir do momento que o comunismo quer que você se une a outras religiões, a intenção deles é abolir isso, né? Tirar, apagar a doutrina católica, conservadora, tradicional, né? do que Deus deixou. Então, essa é uma forma do próprio inimigo em querer enganar os católicos, abolindo uma nova igreja, dizendo, né, para que os católicos venham acreditar nessa nova igreja. E isso é uma enganação total. Mas o profeta Pedro II, ele foi um homem escolhido por Deus, como mencionei no início do vídeo, que ele viesse, né, a propagar as verdades, falar aquilo que toca na ferida. Por isso que ele foi muito perseguido. As mensagens do livro A Palavra de Deus, elas são muito perseguidas. Muitos padres já pediu para rasgar, para jogar fora, para queimar, porque é a verdade, né? E jamais a verdade, né, é algo que dói
toca na ferida, até porque as aparições de Nossa Senhora, né, em várias aparições aí a gente vê que a igreja ela é muito rígida, né? Para aprovar uma aparição tem que demorar 100 anos, né? Persegue muito. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, o terceiro segredo, foi escondido há muito tempo, né? O terceiro segredo de Fátima, porque não quiseram revelar, com medo de as pessoas ficarem espantar com as mensagens, porque eles disseram que as mensagens eram muito fortes, que iam colocar medo nas pessoas, e por isso que ficou escondido o segredo de Fátima, né? Muito tempo. Bom, e nessa mensagem aqui fala-se o abandono, dia 2/12 de 1999. Aqui Jesus diz assim: lembre-se que numa pequena horta consagrada estou presente. Qualquer fragmento que cai no chão, pisam em cima de mim. Vivo completamente no abandono. Para que serve a patena? Né? Ele falando aqui. Conseguiram tirar. Para que serve o sacrário? Ele é para estar no centro da igreja, porque sou o centro. Prosseguindo. De tudo. Mas estão pondo o sacrário não mais no centro, e sim de lado, ou na sacristia. Para que serve o joelho? Fiz para que o homem e a mulher os dobrassem na minha frente. E vocês, sacerdotes, estão negando tudo isto. Não se lembram na hora que me perguntaram, mestre, quando é que o fim chegará? E eu respondi, quando for novamente desprezado, aí sim o fim chegará. São Lucas 17:25. Então aqui nessa parte a gente vê que Jesus ele faz tipo uma cobrança. Ele faz tipo um alerta para os sacerdotes, né, os filhos prediletos de Nossa Senhora. Pelo que acontece no mundo, né, nós sabemos, na parte do Papa Leão XIII, não sei se vocês recordam, ele ouviu a conversa do demônio com Jesus naquela época, né? Demônio conversando com Jesus, pedindo a Jesus um tempo para tentar a igreja. E Jesus permitiu esse tempo. Deu um tempo para ele tentar a igreja. E esse tempo estamos vivendo. O Papa Leão XIII escutou essa conversa, ouviu essa conversa, e ao ouvir essa conversa, o que ele fez? Ele decretou imediatamente que todas as paróquias, todos os lugares, os padres rezassem a oração de São Miguel Arcanjo depois da Santa Missa, como proteção para que o demônio não viesse infiltrar dentro da igreja. E os sacerdotes, os bispos, os padres, eles fizeram isso? Eles obedeceram o Papa Leão XIII? Não obedeceu. Né? Não obedeceu. Não quiseram rezar a Santa Missa, ou depois da Santa Missa não quiseram rezar, né, o terço, a oração, melhor dizendo, de São Miguel Arcanjo. Se eles fizessem isso depois da Santa Missa, o demônio não teria tanta força dentro da igreja. Ele ia tentar sim, porque Jesus permitiu, mas força igual está tendo hoje, ele não teria tanta força. Mas eles não quiseram ouvir o Papa Leão XIII. E hoje a gente vê a fumaça de Satanás dentro da igreja muito forte. Já Nossa Senhora em La Salette, ela disse que a fumaça de Satanás espalharia dentro da igreja e que a igreja seria destruída de dentro para fora. O próprio inimigo ele é tão astuto que ele usou uma tática, né, de querer agir dentro da igreja, de querer destruir, né, os planos de Deus, a doutrina católica, de dentro para fora, usando os próprios sacerdotes. Mas Jesus disse na palavra, na Bíblia, a igreja prevalecerá, né? O demônio não terá poder sobre ela. E por que Jesus deixou que isso acontecesse? Né? Porque estava escrito, né? Ele deixou que o demônio tentasse a igreja, balançar a igreja, porque estava escrito. E nós estamos vivendo esse tempo de hoje, né? Então, Deus está permitindo que a igreja seja tentada pelo próprio demônio, porque é uma profecia, está escrito, tem que se cumprir. Agora, nós cristãos não poderemos aderir, aceitar os erros que vem cometendo dentro da igreja. A igreja é santa, né? Mas muitos sacerdotes e bispos, eles querem enganar, né, muitos do fato de querer colocar doutrinas falsas, né? A teologia da libertação, o protestantismo,
Sabemos que isso aí não é assim bom para a gente aderir, né, nos tempos de hoje. E a gente vê que a teologia da libertação está sendo um câncer dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo Jesus vai falar que as portas da igreja não prevalecerão. O demônio não terá força sobre a igreja. Ela está passando por um caos, sim. Está passando pelo Calvário, mas ela vai vencer, né? E ela vai vencer através dos leigos. Nossa Senhora em La Salete, ela disse que os leigos salvariam a igreja. Então aqui nesses escritos, né, de Jesus ao profeta Pedro II, ele fala do abandono, ele fala da hóstia consagrada, né, do corpo e alma e divindade de Jesus presente na hóstia. E ele fala que a partir do momento que as pessoas recebem o corpo de Cristo na mão, que pega no corpo de Cristo, caem partículas ali no chão. E essas partículas, devido a não usar mais a patena, depois do Concílio Vaticano II, caem no chão e as pessoas continuam pisando, né, naquelas partículas, naqueles pedacinhos, e é o corpo inteiro de Jesus presente. E ele até fala, para que serve a patena? Faz aqui uma pergunta, né? Para que serve a patena? E aqui ele diz, conseguiram tirar a patena, né? Para que serve o sacrário? O sacrário é para ficar no centro da igreja, né? Para o fiel entrar dentro da igreja, se ajoelhar e olhar no centro. É o centro da igreja. Vamos dizer assim, é o coração da igreja. E hoje a gente vê que o sacrário está de lado, em quartos escuros, em quartos separados, de lado, né? Olha para o centro, não vê mais o sacrário. Eu penso que se o sacrário é o coração da igreja, né, ali, daquele momento especial que você tem com Jesus, porque Jesus está presente ali, corpo e alma e divindade. Por que colocar ele de quarto escuro? Por que colocar de lado? Por que isso, né? É o nosso coração. Se alguém arrancar o seu coração, você não vive, você morre. Eu penso que se tirar o sacrário do centro da igreja ali, não faz sentido, né? Então, aqui ele está dizendo, o que serve o sacrário? Ele é para estar no centro da igreja, porque sou o centro. Dizendo, Jesus é o centro de tudo, né? Ele dizendo aqui. E aí ele vem falando, né? Já colocou o sacrário de lado. E os joelhos, para que serve os joelhos? Nós sabemos que os joelhos Jesus nos deu para adorar Ele de todo o nosso coração. E hoje, dificilmente, as pessoas se ajoelham para receber o corpo de Cristo. E quando tem um que ajoelha para demonstrar o respeito para com Jesus sacramentado, o padre diz, não, pode levantar. Você quer se aparecer agora? Quanto sacerdote não faz isso? O fiel se ajoelha diante de Jesus sacramentado para receber o corpo dele como ato de amor, de respeito, porque ele é Deus, alma e divindade, pede para levantar. Então assim, a apostasia, a perca da fé entrou tão grande dentro da igreja que são poucos que acreditam que Jesus está ali presente, alma e divindade naquela hóstia. E com isso as pessoas elas vão aderindo, elas vão aceitando como se nada está acontecendo. Ah, se o padre não está, né, pedindo que não precise ajoelhar, então eu não vou ajoelhar. Então, quer dizer, você prefere dar ouvido ao padre ou dar ouvido à palavra de Deus, né? Ou dar ouvido ao que Jesus diz? Tenha respeito, né? Tenha respeito com Jesus sacramentado. Os santos, eles tinham aquele respeito, né? Lembrando aqui daquela parte lá de Santo Antônio, né? Que a mula se ajoelhou diante de Jesus sacramentado, né? Agora nós, seres humanos, às vezes não ajoelhamos, né? Por ignorância. Então é isso, né? E ele diz assim, um dos discípulos perguntou a Jesus, mestre, mas quando será a sua volta? E Jesus vai dizer, eu voltarei no momento que eu for mais desprezado. Nós estamos vendo que a maior rejeição de Jesus está sendo nesses tempos de hoje, né? O sacrário de lado, as pessoas estão rejeitando de tal forma que não está tendo, né, aquele, vamos dizer assim, não está tendo mais respeito, né? Ele está sendo rejeitado de todas as formas, praticamente. Isso significa que sua segunda vinda está próxima. Está escrito em São Lucas 17:25. Diz, quase ninguém está dando importância a este mistério, pois lhes digo, bem quando não esperam, estarei de volta. Não acreditam? Olhem a natureza, ela já está dando o sinal. Estamos aí vendo, né, terremotos, maremotos,
tempestades em vários lugares, vulcões, né? Vejam que sou misericordioso, pois estou dando a chance de todos se salvarem. Essas mensagens escritas juntamente com a Bíblia Sagrada são alimentos que nós devemos alimentar, né? Meditar a mensagem, colocar no nosso coração, as mensagens de Nossa Senhora e suas aparições, ler, meditar, prestar atenção, né? Pedir ao Divino Espírito Santo que nos mostre a verdade, ler a Palavra de Deus, estudar a Bíblia, né? Para que nós possamos ter mais conhecimento do que nós estamos vivendo nesses tempos de hoje. Ele disse: mas infelizmente os convidados serão poucos. Este meu filho está levando o meu recado para vocês, membros de minha igreja, mas não aceitam. Este é o maior erro de vocês. Está vendo? Jesus está dizendo aos sacerdotes. Ele escolheu o profeta Pedro II, um homem simples e humilde naquela época, que não tinha estudo, para escrever um livro, para levar a verdade, aparecer a verdade para nós. E muitos sacerdotes rejeitam, falando que é falso, né? Por quê? Porque a verdade está toda escrita nesse livro, né? E com isso, Jesus diz, né? Mas não aceitam, devido, né, o profeta Bento da Conceição ser um homem simples. Muitos não aceitam por isso, pela humildade dele, né? Talvez se ele fosse um bispo, um padre, né? Talvez ele aceitaria, mas por ser um homem simples, humilde, que não sabia de nada, né, praticamente sem analfabeto, rejeita. E Jesus fala: este é o maior erro de vocês. Por isso que fala na palavra de Deus, Jesus escolhe os humildes, os simples humildes, para confundir aqueles que se acham sábios demais, né? E devemos tomar muito cuidado com isso. Na parte de São Mateus, na palavra de Deus, né? São Mateus, versículo 22, capítulo 1, 14, fala sobre as vestes de núpcia. E o profeta, ele falava muito, batia muito nessa tecla das vestes, né? Que devemos usar as vestes corretas. Jesus, ele cobra muito disso, né? Falava muito para ele. Usar a modéstia, o bom cristão sabe se vestir diante de Deus, né? Não adianta você ser um cristão que reza, que vai à missa, mas não sabe se vestir, né? Penso que Nossa Senhora é um exemplo de modéstia. Nós devemos inspirar Nossa Senhora, seguir o exemplo dela de modéstia, de amor a Jesus e a Deus. O preço da morte, melhor, o preço do pecado é a morte. Vamos ser obedientes a Deus e entender os seus pedidos. Os céus estão chamando, as vestes indecentes estão ofendendo muito nosso Senhor. Veja que nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele pode ser profanado. Olha só. Também está escrito na Sagrada Escritura: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. São Mateus 5,28. As mulheres que seguem as modas usando roupas indecentes, decotadas e até quase seminuas, elas estão provocando os homens a cometerem pecados, além delas pecarem também. Isso sim. A partir do momento que a mulher coloca uma roupinha apertada, um decote ou mostra seu corpo, ela está provocando o homem. Ela leva o homem a pecar. Talvez o homem nem quer, mas ali ele olha para a mulher mal vestida, ele deseja, né? E isso é grave nessa situação, porque é o pecado da carne, né? Não só as mulheres, né, mas também os homens. Quantos homens que às vezes vestem suas roupas provocantes, né, apertadinhas e tal, para chamar a atenção das mulheres, né? O caminho de Deus é pela porta estreita, a larga é a porta da perdição. Veja que está escrito na Sagrada Escritura, na parábola das festas das bodas, né? Olha só. O rei fez uma festa e mandou convidar muitos, e o banquete ficou repleto de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. O rei perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Preste atenção, veja que está escrito: muitos serão chamados e poucos escolhidos. São Mateus 22, 1, 14. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu, ostentando sua vergonha.
Apocalipse 16:15. Muitas pessoas, mas esse aí das vestes, não pode falar isso, porque isso não tem na Bíblia, cada um veste o que quiser. Sim, nós temos o livre arbítrio, né? De fazer o que a gente quiser da nossa vida. Se você quer andar mal vestido, é problema seu. Entendeu? Eu não vou colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, não, se você não usar as vestes, você vai morrer agora. Você tem que... Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar assim, uma coisa que às vezes você não quer. Mas né, nós, como católicos, cristãos, nós devemos informar as pessoas. É igual Santa Bernadette, ela dizia, eu vim para informar, não para convencer ninguém. Devemos informar, né, na Bíblia, que isso é abominável diante de Deus. As vestimentas, né? A imodéstia, que isso é abominável diante de Deus. Se a pessoa for uma pessoa tocada por Deus, se for uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, ela vai ouvir essa palavra, vai colocar no coração e vai mudar, né? Não precisa a gente forçar nada, só falar a verdade. Deus enviou para nós o profeta Pedro II para nos orientar e conduzir para o novo reino que está para vir. Feliz aquele que acredita e divulga as mensagens da palavra viva de Deus, porque será chamado filhos da luz. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então tá aí essa meditação, né? Tudo isso tem nas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus, com mais de 4.000 mensagens, né? E se você quer ter o conhecimento do livro A Palavra Viva de Deus, essas mensagens, quer conhecer quem foi esse homem, o profeta Pedro II, Bento da Conceição de Santa Catarina, é só acessar o site, está aqui embaixo, né? www.pvdeus.com.br ou então ceifadores.com.br, e lá você vai ter o conhecimento dessas mensagens. Amém? Paz e bem para todos, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.